Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos à quinta-feira da primeira semana da Páscoa. Seja bem-vindo, você que está chegando para rezar comigo essa liturgia. Feliz Páscoa! Estamos na oitava da Páscoa. Até domingo da misericórdia, o próximo domingo é Páscoa. Então se inscreva aí no nosso canal, dê seu joinha, comente, para que ele fique mais relevante. Gratidão por nossa amizade. Deus te abençoe. Que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Você não está sozinho, Deus está dentro de você. Deseje caminhar com esse Deus e percebe uma graça. Sempre que lê a sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Amém. Hoje nós estamos em Atos Apóstolos capítulo 3, versos de 11 a 26. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo assombrado foi correndo para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vós espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregaste e o rejeitaste diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitaste o santo e justo e pediste a libertação de um assassino. Vós mataste o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, esse nome acaba de fortalecer esse homem que vedes e não reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agiste por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim, podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E Ele enviará Jesus, o Cristo, que vos será destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: o Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu, escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvido a este profeta, será exterminado do meio do povo. E todos os profetas que falam desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram esses dias. Vós sois filhos dos profetas da aliança que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: através de sua descendência serão abençoados todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu povo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 8. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Perguntamos: Senhor, que é o homem, para dele assim os lembrades e o tratardes com tanto carinho? Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Porque abaixo de Deus o fizeste, coroando de glória e esplendor, vós lhe deste poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe puseste.
Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no teu coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho? E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos as falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhe disse: assim como está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome será anunciada a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunha de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje, Lucas no capítulo 24, do verso 35 ao 48, Jesus vai dizer: por que estáis preocupado? Por que tendes dúvida em teu coração? Vede minhas mãos, vede meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. A ressurreição é algo que muda o nosso interior. Para você, o que significa a ressurreição? O que a ressurreição de Cristo provocou na sua vida? Como eu posso ser testemunha de Jesus? Olha, a igreja, ela nasce da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e com Pentecoste. E o conteúdo da igreja é o querigma, é o grande anúncio. Hoje, a leitura de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, a partir do verso 11, Pedro está cheio da verdade. E ele denuncia aqueles que mataram a Jesus Cristo. Mas ele diz: ele ressuscitou. Eu vi com meus olhos. Ele está vivo. Era a força do testemunho que transformava as pessoas. Nós também podemos testemunhar esse Cristo que vem até nós e ter essa força que teve Pedro. É como diz o Salmo hoje, no Salmo 8: ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo, por toda a terra. Lucas 24, esse evangelho, ele fala da experiência dos discípulos de Emaús, que no evangelho de ontem nós meditamos. Jesus, ele abre a inteligência dos discípulos para compreender as Escrituras. Então, peça a Deus para abrir a sua inteligência, para você estar sempre focado na palavra de Deus. Esse evangelho é uma sequência de ensinamentos de Jesus para que eu possa estar inteiramente ligado à sua santa palavra. Jesus pergunta: tem alguma coisa para comer?
e eles estão espantados. E diz ainda, é preciso que se cumprisse tudo que estava nas Escrituras, falado por Moisés, falado pelos profetas e também dos Salmos. Jesus tinha um corpo glorioso, capaz de aparecer e desaparecer. Mas ele diz, não tenhas medo. Na nossa vida, a presença de Deus não é tão visível, ao ponto de confundirmos ele muitas vezes. Deus, ele se faz presença no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Precisamos viver essa experiência com o seu Filho. Quantos de nós gostaríamos de entender melhor a palavra de Deus e entender melhor os caminhos de Jesus, o modo como Deus trata as pessoas? Deus dá esse dom a quem a ele pedir. É o que diz a carta ao Tiago, lá no capítulo 5. Se alguém quer sabedoria, peça a Deus que ele lhe dará. Então, peçamos a Deus caminharmos com o ressuscitado, para que nós sejamos um testemunho também hoje de tudo isso. Para isso eu preciso abrir a minha inteligência para entender a palavra que será proclamada. Quem explica a Escritura não sou eu nem você, é o próprio Jesus ressuscitado. Jesus dá a sentença da palavra de Deus. Por isso, peçamos ao Senhor que Ele abra a nossa mente, abra também o nosso coração, para que eu possa testemunhar a presença desse Deus vivo entre nós que estamos batizados. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Peçamos a Deus essa graça de testemunhar que Jesus ressuscitou e está no meio de nós. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Deus te abençoe.